Quem teve a oportunidade de pagar o preço por Jesus essa semana? Se você não teve essa semana, você vai ter mais uma oportunidade. Nós estamos falando aí sobre o preço de seguir Jesus. Começamos no domingo passado. E eu quero hoje trazer alguns pontos importantes daquilo que nós lemos na palavra de Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 14. Você já pode ir abrindo a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã, mais um domingo que o Senhor preparou para nós. Você é muito bem-vindo a esta casa, a esta família. Você que está aqui presencialmente, ou você que está online nos assistindo, seja muito bem-vindo também. Glória a Deus, que nós podemos estar juntos aqui em comunhão, adorando ao Senhor, recebendo tudo aquilo que Ele tem para nós. E eu tenho certeza que o Senhor tem algo especial para você nessa manhã, quem crê? Eu creio que Deus tem algo especial para nós, através da sua palavra. Antes de nós lermos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Ele fale conosco nessa manhã. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, se conecte ao Senhor agora. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer por esse privilégio de estar em sua casa, para te adorar, para ouvir a tua voz, para aprender mais de ti, Senhor. E esse é um momento tão importante, ó Pai, que nós vamos agora receber a palavra do Senhor em nossos corações. Abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos. Nós queremos te ouvir, ouvir a tua voz e receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã, Senhor. Fala conosco, Pai. Alcance os corações que estão presentes, que estão conectados conosco aqui nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Essa semana foi semana de conviver. Se você ainda não faz parte de algum conviver, você precisa procurar um conviver perto da sua casa. São pequenos grupos que acontecem nas casas. Um tempo de discipulado, um tempo de cuidado, de orarmos uns pelos outros, de comermos também. Tem uns conviver aí que, meu Deus, está melhor que restaurante, gente. Eu fico de olho nas fotos lá, o povo está caprichando nos pequenos grupos aí da nossa igreja. E você não pode ficar de fora disso. E aí nós trabalhamos esse tema também essa semana nos pequenos grupos, o preço de seguir a Jesus. E aí nós lemos então o capítulo todo do Evangelho de Lucas no capítulo 14, e nós lemos a história, uma parte da história onde é contada sobre Jesus. Jesus está ali na casa de um fariseu importante, não sabemos o nome, e aí Jesus naquela casa de um fariseu importante, Jesus cura um homem no sábado. Jesus, ele quebra um paradigma. Jesus, ele vai além daquilo que a lei permitia naquele tempo. E ele ensina para aqueles homens que mais importante do que a religião, do que a religiosidade, são vidas. E nós falamos muito sobre isso, que para seguir Jesus, para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, nós temos que estar preparados para uma quebra de paradigmas. Talvez você está aqui há pouco tempo, nessa igreja, você se converteu, aceitou Jesus há pouco tempo, você talvez vem de uma outra religião, e talvez existem coisas ainda que está mexendo com você. Talvez tem alguns costumes que faziam parte da sua vida, alguns hábitos que faziam parte da sua vida, e agora que você está vindo para uma nova igreja e está vivendo algo novo, tem algumas coisas que vêm de encontro com a gente, que mexem com a gente, e esse é o preço de seguir Jesus. Jesus, ele não está preso dentro de uma bolha, Jesus não está preso dentro de uma caixinha. Que você possa dar liberdade para Jesus mexer com você, mudar o seu coração, mudar a tua mentalidade, mudar os seus conceitos sobre o que é evangelho, do que é ser igreja. E aí Jesus vem fazer isso naquela casa, na casa de um fariseu. E aí Jesus conta uma parábola, a parábola do grande banquete, que tem tudo a ver com a nossa igreja. Jesus ensina aqueles homens algo importante: se vocês querem me seguir, existe um preço alto a pagar. Existe uma mudança de mentalidade para que vocês possam me seguir. E aí então Jesus ensina que vocês são bons em fazer grandes banquetes para ricos, para quem é famoso, para quem é fariseu. Aí Jesus nos ensina que o verdadeiro evangelho são para aqueles que preparam uma mesa para os pobres, para os aleijados, para os cegos, espiritualmente falando. E essa é a nossa igreja Conviva. Nós estamos pagando o preço da pregação do evangelho, e sempre nós declaramos
que tem lugar para você na mesa, não importa como esteja a sua vida, não importa o que aconteceu até aqui na sua vida, tem lugar para você na mesa. Vira para a pessoa do seu lado, me ajuda a pregar essa manhã e fala assim: tem lugar para você na mesa. Nessa manhã, Jesus ministra no meu coração, o seu coração, dizendo que não importa como você esteja, Jesus te aceita como você está. Jesus te ama, não importa o seu pecado, Ele te aceita como você está. Mas o que Jesus também nos deixa claro no Evangelho de Lucas, capítulo 14, é que existe um preço a ser pago para seguir Jesus, que se encontra lá no versículo 25. Jesus, depois de fazer toda essa declaração, Jesus começa a ensinar a grande multidão. Ele diz assim, no versículo 25, o texto diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus, ia seguindo Jesus, ia atrás de Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, não pode me seguir. É isso que ele estava falando para a multidão. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Jesus já estava colocando o preço de segui-lo. Custa caro. E ele continua dizendo: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Versículo 31. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo, não pode me seguir, dizia Jesus para a multidão. Versículo 34, ele diz assim: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos aqui nessa manhã? Então que você possa ouvir aquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar essa manhã. Nós começamos então no domingo passado a falar sobre isso, o preço de seguir Jesus. E talvez você vai ter a sensação nessa manhã, que no dia que você aceitou Jesus, um dia maravilhoso que ficou marcado para a história da sua vida, você talvez assinou um contrato com aquelas letrinhas bem pequenas, sabe? Você aceitou Jesus e aquelas letrinhas não foram lidas para mim e para você. Talvez alguns terão essa sensação nessa manhã. Mas hoje eu quero ler essas letrinhas. Eu quero falar com você nessa manhã sobre essas letrinhas pequenas que a gente não lê quando a gente vai assinar um contrato. Quando a gente aceita Jesus, nós somos alcançados pela graça e pelo amor que Ele nos conquistou na cruz. E talvez muitos não entenderam que caminhar com Jesus tem um preço alto a pagar. Pastor, mas o preço não foi pago na cruz? Sim, o escrito de dívida do pecado, que era impagável por mim e por você, foi paga por Jesus. A graça dele nos alcançou. Então nós temos salvação em Cristo Jesus, e essa salvação é de graça. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Você só precisa crer no seu coração. Você só precisa se arrepender dos seus pecados, e você será salvo pela graça de Jesus. Quantos são salvos em Cristo Jesus? Isso é de graça, você não precisa fazer nada, só se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Mas a santificação, o caminhar com Cristo aqui na terra, enquanto Jesus não volta para nos buscar, a nossa vida diária aqui na terra, existe um preço a ser pago, e é isso que Jesus está falando com a multidão. E aí Jesus ali diante da multidão, Jesus
ele não facilitava, Jesus ele não alisava, Jesus ele não estava preocupado em agradar a multidão. Sabe, nós precisamos de uma, talvez reforma de novo, no Evangelho de Cristo, principalmente no Brasil, aonde pastores precisam parar de se preocupar em agradar membros de igreja. Eu posso ouvir um amém? Aonde pastor precisa parar de se preocupar, mas se eu pregar isso, a igreja vai esvaziar. Pode até esvaziar, irmão, mas os que ficarem, vai ficar para ser de verdade, verdadeiros discípulos de Cristo. Nós precisamos de um evangelho verdadeiro, genuíno. O povo aqui na terra, as pessoas na terra estão precisando ouvir a verdade, irmão. Porque as notícias mentem. As pessoas mentem umas para as outras. E aí se elas virem para a igreja e mais um lugar está mentindo para ela, então o pastor precisa parar de se preocupar com o que as pessoas vão pensar da pregação dele. Precisa pregar o evangelho verdadeiro. Quem está comigo aqui nessa manhã? Então já que você falou que está comigo, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar com os irmãos nessa manhã é que seguir Jesus é uma escolha. Repita isso comigo: seguir Jesus é uma escolha. Jesus deixa muito claro aqui nesse capítulo que nós lemos. No versículo 26, Jesus falando com a multidão, ele diz assim, ó: se alguém vem a mim. É a primeira coisa que Jesus deixa claro para a multidão. Olha só: se alguém vem a mim, se alguém escolher me seguir, porque ninguém é obrigado. É isso que Jesus está deixando claro para aquela grande multidão. Você não é obrigado a seguir Jesus. Você não é obrigado a vir para a igreja. Mas você precisa decidir se quer seguir Jesus e se tornar um discípulo de Cristo ou não. Então ninguém é obrigado. Mas Jesus está dizendo assim, ó, ninguém é obrigado, mas se você decidir, já fique sabendo. Jesus está dizendo assim, ó, tem uma mesa preparada para você, tem um banquete preparado para você. Eu convido você para sentar na minha mesa. E você não é obrigado a aceitar esse convite. Mas Jesus está dizendo assim, ó, se você aceitar o convite da salvação, se você aceitar se assentar na mesa comigo, fique sabendo que existe um preço a pagar. Jesus, ele não aceita você ficar em cima do muro. Jesus, ele não aceita você ficar vindo aqui todos os domingos e ficar indeciso se você quer segui-lo ou não, se você quer fazer parte do evangelho de Cristo ou não. Jesus, ele não aceita isso. Jesus, ele quer que você decida. Jesus, ele quer que você escolha. E esse é o primeiro preço a pagar. Você não pode ficar em cima do muro. É sim ou não. Ou você faz parte ou você não faz parte. Então não se iluda. Jesus não precisa de fãs. Jesus, ele quer verdadeiros discípulos que paguem o preço de segui-lo. Jesus não quer um fã-clube que vem aos domingos aqui ficar cantando bonito para ele e de semana Jesus é esquecido. Não. Jesus quer pessoas que escolheram de fato segui-lo e ser verdadeiros discípulos de Cristo. É isso que Jesus está preocupado. Ele não quer discípulos que tenham coragem só aos domingos de levantar e vir para a igreja. Jesus, ele quer discípulos que tenham coragem de assumir um posicionamento, um compromisso, de caminhar com ele todos os dias, seja de domingo, seja de segunda, seja de sexta-feira, sábado, qualquer dia da semana. Jesus quer discípulos que tenham coragem de assumir esse posicionamento e esse compromisso de pagar o preço de segui-lo. Jesus espera uma decisão, Jesus espera uma escolha, e ele faz algumas exigências, porque o preço é alto. O preço é alto para seguir Jesus. E eu não estou falando de dinheiro, por mais que o dinheiro faz parte em seguir Jesus. O preço é muito alto, e a primeira exigência é: você precisa querer. Você precisa fazer a sua escolha. Você precisa querer fazer parte, ansiar fazer parte dos discípulos de Cristo. Sabe, queridos, Jesus, ele não arromba a porta do seu coração. Jesus, ele não chega metendo pé. Estou entrando nesse coração endurecido, de pedra, que precisa ser transformado. Não, Jesus não faz isso. Jesus, ele não coage a sua alma. Jesus, ele é gentil.
A própria palavra de Deus diz que Jesus declara: eis que estou à porta e bato. Nessa manhã, você não está aqui à toa. Jesus trouxe você aqui para esse culto, porque Ele está batendo na porta do seu coração. Esses dias eu estava orando e eu pedi para Jesus: Jesus, eu sei que eu já abri a porta para você, mas se porventura eu fechar a porta de novo para você, não desiste de mim não, continua batendo na porta. Então talvez um dia você já abriu a porta para Jesus, mas por alguma circunstância, você parou de escolher Jesus. Mas Jesus está aqui nessa manhã insistindo com você. Ele está batendo na porta do seu coração, porque Jesus é gentil. E Jesus nos ensina através desse texto que é necessário decidir, é necessário escolher. E aí quando eu oro por evangelho no Brasil, os números só aumentam. Pessoas que decidiram caminhar com Jesus, pessoas que decidiram fazer parte de igrejas que estão crescendo, estão lotadas. Mas o que as pessoas não entenderam é que igreja lotada não impressiona Jesus, querido. Eu falei domingo passado sobre isso, porque Jesus estava diante de uma multidão, Ele estava falando sobre isso. É necessário decidir, não só decidir pelo Salvador, mas decidir também pelo Senhor. Porque muitos decidiram pela salvação, mas ainda não decidiram pelo Senhor da salvação, aquele que nós precisamos pagar um preço, aquele que nós precisamos obedecer todos os dias. E aí andando na história, quando nós tivemos a oportunidade de fazer isso, 30 dias lá na Europa, você percebe que a decisão por Cristo naquela época dos antepassados, na igreja primitiva, naquela época do Império Romano, ali em Roma, você percebe que a decisão por Cristo naquela época era muito mais difícil, era um compromisso muito mais sério. A escolha por Jesus custava muito caro. Para muitos custou o seu próprio sangue, para muitos custou a sua cabeça, porque naquela época cristãos eram perseguidos, açoitados, humilhados, assassinados. Por isso que quando você ouvia dizer que aquele cara era cristão, pode ter certeza que ele era um cristão de verdade, e ele estava disposto a pagar o preço que for, que a escolha dele foi de verdade, porque ele estava correndo risco de vida por escolher Jesus. Era de verdade. E aí enquanto durou a perseguição da igreja no Império Romano, a igreja era de verdade. A decisão de seguir a Cristo era verdadeira. E aí depois a história nos conta, um imperador chamado Constantino, ele então se interessa por essa religião, o cristianismo. E aí ele então declara: a partir de hoje, a religião oficial do Império Romano é o cristianismo. E aí a partir desse ponto, o que deveria ser uma bênção para a igreja, então se torna uma pedra de tropeço para a igreja. Porque a igreja ganha poder. Agora aqueles que eram açoitados, não eram mais açoitados. Aqueles que escolheram por Jesus já não era tão perseguido assim. A igreja ganha poder, e aí nós vemos hoje o poder da igreja lá em Roma, que domina o mundo. Porém a igreja se perdeu. E aí com isso precisamos de uma reforma, a reforma protestante. Mais tarde acontece isso. Mas isso nos mostra que escolher Jesus hoje não tem o mesmo risco de escolher Jesus naquela época. E isso é um grande problema para nós, porque nós achamos que podemos escolher por Jesus e não pagar um preço por Jesus, como aqueles homens e mulheres já pagaram um dia. Hoje é fácil tomar a decisão, o difícil é pagar o preço para permanecer fiel a Jesus. E é por isso que Jesus começa falando: se alguém decidir me seguir, fique sabendo. O primeiro preço a pagar por Jesus é fazer uma decisão de verdade, é escolher de verdade. Talvez até aqui você tenha caminhado com Cristo, seguido a Cristo, mas não é de verdade. Você ainda não está disposto a pagar o preço necessário de seguir Jesus. E esse preço é muito alto. Mas essa manhã Jesus está aqui
E Ele deseja que você firme um compromisso de verdade. E dizer para Ele: Jesus, até aqui não foi de verdade. Até aqui eu não estava disposto a pagar o preço de abrir mão da minha velha vida, mas a partir de hoje, Jesus, eu quero firmar um compromisso contigo, me ajuda, eu quero escolher Jesus todos os dias da minha vida. Quem crê nessa verdade, dá um glória a Deus, aplauda ao Senhor. Segundo que nós podemos aprender com Jesus, é que seguir Jesus vai custar seus amores. Seguir Jesus vai custar os seus amores. Jesus, ele continua dizendo no versículo 26, se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, não pode me seguir. O que Jesus está nos ensinando é que o preço de segui-lo vai custar até os nossos amores. Vai custar o marido, a esposa, os filhos, quem a gente ama. Como assim, pastor? Você está falando que eu tenho que abandonar eles? Não. Pelo contrário. Você tem uma responsabilidade de amar o seu marido, a sua esposa. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que ninguém pode ser mais amado por você. Ninguém pode ser mais amado do que Jesus. Jesus é prioridade. Jesus é o primeiro. Então não é os nossos filhos que merecem ser mais amados do que Jesus. Não. Não é os nossos filhos, não é a nossa esposa. O primeiro lugar é Jesus Cristo. Jesus está nos ensinando isso. Que o preço é muito alto. Inclusive, se você ama mais a sua esposa, ou o seu marido, ou seus filhos, do que a mim, você não pode me seguir. Existe um preço a pagar. Pastor, o que isso nos ensina então? É óbvio, Jesus não está falando aqui que você deve rejeitar a esposa, o marido, os filhos, não. Pelo contrário. Jesus está nos ensinando que o dia que Ele for a prioridade da sua vida, Jesus está nos ensinando que o dia que Jesus for o seu amor maior, os maiores beneficiados serão os de dentro da sua própria casa. O dia que Jesus for o seu amor maior, o dia que, a minha esposa não ocupa o primeiro lugar no meu coração. Quem ocupa o primeiro lugar no meu coração é Jesus. Sabe quem é a primeira pessoa a se beneficiar disso? A minha própria esposa. O problema, queridos, é que a gente está sendo leve ainda, mas tem gente que ama mais o esposo, o marido, a esposa, os filhos do que o próprio Jesus. Tem mãe que ama mais o filho do que o próprio Jesus. E aí Jesus está dizendo assim, para você conseguir amar os seus filhos da forma certa, da forma do céu, primeiro você precisa me amar. Jesus está dizendo assim, ei, se vocês não me amarem primeiro, é impossível me seguir. E isso custa caro. Isso custa algo para nós. Quantas histórias, querido, nós temos aqui na igreja, nos batismos que nós temos, de jovens que vêm chorando para nós, falam assim, pastor, eu estou arrumando uma confusão lá na minha casa, porque eu decidi vir para a igreja e me batizar. Eu já ouvi história de pai e mãe que mandou o filho embora de casa, porque ele começou a vir para a igreja. Nós tínhamos um menino adolescente aqui na igreja, não sei se é menino ou menina, que ele tinha que vir escondido do pai e da mãe. Então ele saía de casa, ele falava que ia dar uma volta com os amigos. E aí ele já deixou avisado a gente, falou assim, eu vou embora bem mais cedo, antes de acabar o culto, para o meu pai não perceber que eu venho para a igreja. Olha só, sabe o que é isso? Está custando quem ele ama. Ele está decepcionando o pai, porque ele está escolhendo Jesus. Quantos de nós talvez já passamos por isso? Talvez você está passando por isso. Você está sofrendo perseguição dentro da sua própria família, porque você escolheu a boa parte. E talvez, você está até a ponto de desistir, porque eu não aguento mais.
Sabe, eu já ouvi histórias aqui na igreja de uma jovem que na semana do seu batismo, ela ficou assim, orando e jejuando, porque como eu vou falar para o meu pai e para minha mãe que eu vou me batizar nas águas? E aí então na semana não tinha jeito, chegou a semana, eu quero que eles estejam lá, então assim, eu já espero que pelo menos comunicar eles. Aí foi lá para o pai e para a mãe falar, olha, eu vou me batizar na igreja de crente. Ela falou, pastor, você não sabe a confusão que eu arrumei dentro da minha casa. Meu pai e minha mãe não é de brigar. Meu pai e minha mãe não é, eles são de outra religião, mas eles não são de brigar, eles são tranquilos. Mas aquela semana, eu vivi a pior semana da minha vida, porque eu decidi me batizar nas águas. E aí talvez você, jovem, adolescente, você está aqui na igreja, o que o seu pai mais quer é te ver aqui nessa igreja, batizando, servindo nessa casa, e você não valoriza isso, você está vindo por obrigação, enquanto tem outros jovens e adolescentes, que vêm escondido, por quê? Porque estão sendo excluídos pelo próprio pai e pela mãe, por seguir a Jesus, estão pagando um preço muito alto por seguir a Jesus. Então nós deveríamos valorizar a liberdade que nós temos, em estar aqui nessa manhã, em poder adorar Jesus nessa manhã. E talvez você que está sofrendo talvez uma perseguição por seguir Jesus, Jesus já nos deixou registrado, que em algum momento talvez nós vamos precisar pagar um alto preço, até dos nossos maiores amores, até da nossa própria família. Você que é jovem solteiro, você quer ser feliz no seu casamento? Case com alguém que paga o preço por Jesus. Case com alguém que ama mais Jesus do que a você. Quem está solteiro aqui, dá um glória aí. Vixe. Eu estou ajudando você, vai que tem alguém que está solteiro e também, de repente esse glória vai entrar lá no fundo, no coração, e você vai casar agora através desse glória, e você perdeu a oportunidade. Quero dizer para você, se você casar com alguém que te ama mais do que a Jesus, você vai ter grandes problemas. Sabe o que eu mais me interessei pela minha esposa? Maravilhosa, linda. É que quando eu conheci ela, o maior amor da vida dela não era o pai dela, não era a própria vida dela, não eram os sonhos dela. O maior amor da vida dela se chama Jesus Cristo. E porque a minha esposa ama Jesus, em primeiro lugar, então ela pode me amar, ela pode amar os meus filhos. Então deixa eu falar para você nessa manhã, o dia que Jesus for sua prioridade, você pagar o preço de amar Jesus em primeiro lugar, todos dentro da sua casa vão colher e vão ser beneficiados, porque você ama em primeiro lugar a Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Eu preciso ser o primeiro. Não, o primeiro não é a esposa, o primeiro não é o filho, o primeiro lugar é Jesus Cristo. E talvez isso vai nos custar. Vai custar o amor de um pai, talvez, que agora vai rejeitar você porque você decidiu Jesus. Mas Jesus já nos deixou claro que custa alto segui-lo. Amém, queridos? Amém. E aí Jesus continua na história dizendo que nós precisamos amá-lo em primeiro lugar. E aí o terceiro que eu quero destacar aqui, seguir Jesus vai custar a sua própria vida. Repita isso comigo, seguir Jesus vai custar a minha própria vida. Além daqueles que nós amamos, também custa a nossa. Porque no versículo 27 ele diz assim, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aquele que não decidir de fato, escolher de fato, aquele que não me colocar como prioridade, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carregar a cruz, não pode ser meu discípulo. Ou seja, Jesus está dizendo assim, me seguir vai custar a sua própria vida. Sabe qual que é o problema? A gente paga o preço para um monte de coisa. A gente paga o preço no trabalho, a gente paga o preço para realizar os nossos sonhos, a gente paga o preço para fazer viagem, a gente paga o preço pelos nossos filhos, a gente paga o preço pelo nosso casamento, a gente paga o preço por futebol. Cadê os machos aí?
A gente paga o preço. A gente é até sócio, torcedor do time. Paga o preço. A gente paga o preço na academia. Tem gente que é mais fiel à academia do que a Cristo, irmão. Tem gente que posta todo dia que está na academia, mas não posta um versículo. Ou seja, paga o preço para ter um corpo esculpido, mas não paga o preço para ter um coração transformado. Pode aplaudir a Jesus por isso. E aí Jesus está nos ensinando, vai custar a sua própria vida. Pessoas que não pagam o preço pelo rei e pelo reino, que ainda não entendeu o que é evangelho, que evangelho não é vir para a igreja de domingo pedir bênção para Deus, evangelho é vir para a igreja de domingo para se arrepender dos seus pecados, e declarar, se não fosse a graça do Senhor na minha vida, o que seria de mim? E aí Jesus também declara em Mateus capítulo 8, versículo 34, Mateus 8, 34. Jesus faz questão em muitas vezes declarar isso para uma multidão. Versículo 34, você já conhece esse texto, mas talvez não praticou ainda. Jesus diz, Mateus 8, perdão, perdi aqui, não é Mateus 8, 34. Mateus 8, 18. Ele diz assim, ó. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor. Deixa eu ver se é esse texto aqui. Espera que eu perdi aqui, gente. Mateus 16, está longe, hein? Mateus 16, versículo 24. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Está aqui no telão? Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. Jesus está ensinando para a multidão: me seguir vai custar a sua própria vida. Se você quer me seguir, se você quer ser um discípulo, você vai ter que perder a sua vida aqui na terra. O que Jesus está deixando claro para nós: negue-se a si mesmo. E negar a si mesmo, querido, não é evadir-se da sociedade, da família, da vida. Não é fazer como os monges fazem, ir para um alto de uma montanha, separado de todo mundo, para tentar ter santidade. Não é isso. Negar-se a si mesmo é muito mais do que isso. Não é um isolamento social, não é enfiar a cabeça no buraco da religião e viver uma vida alienada. Não, isso não é negar-se a si mesmo. Porque o próprio Jesus que disse negue-se a si mesmo, ele foi alguém profundamente inserido na sociedade. Tanto é que nós começamos no domingo passado falando que ele estava na casa de um fariseu importante. Então negar-se a si mesmo não é se excluir dessa vida aqui na terra. Porque o próprio Jesus comeu com os fariseus e publicanos, conversou com mulheres em lugares públicos que não podia, quebrou protocolos e paradigmas sociais e da religião, comeu sem lavar as mãos porque os judeus condenavam isso. Devia ser condenado até hoje. Curou no sábado. Negar-se a si mesmo é muito mais do que você pensa. Negar-se a si mesmo é renunciar os seus próprios desejos. Negar-se a si mesmo é renunciar a sua própria vontade, a sua ambição pessoal, para obedecer à vontade do Pai. Isso é negar-se a si mesmo. E tomar a sua cruz. O que é tomar a sua cruz? Cruz não é azar, irmão.
Cruz não é mais sorte, cruz não é pé frio, cruz não é ter uma sogra complicada. E aí você fala assim, minha cruz está aqui, ó. Cruz não é morar com uma mulher ranzinza, nem com um marido insensível. Cruz não é filho rebelde, você está chamando seu filho da rebelde, você essa aqui é minha cruz. Não, nada disso é cruz. Cruz não é doença, cruz não é acidente, cruz não é problema financeiro. Sabe o que é cruz? Tomar a sua cruz é algo muito mais profundo. Cruz era um símbolo de morte. Só os maiores criminosos eram pregados na cruz. Só os maiores pecadores da sociedade, ladrões da sociedade, criminosos da sociedade eram pregados na cruz. E a cruz é uma morte lenta e dolorosa. O que Jesus está dizendo é que nós precisamos morrer. Seguir Jesus vai custar a sua própria vida. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Morre. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, está na hora de morrer, irmão. Pastor, o que é isso? Morrer para os seus desejos carnais. Morrer para a sua vida de pecado. Morrer para o seu velho homem. Morrer para aquilo que te afasta de Jesus. Porque tem gente tentando seguir Jesus e está vivinho lá no passado. Tem gente que quer seguir Jesus, mas quer continuar se prostituindo. Tem gente que quer seguir Jesus, mas não quer abrir mão da cervejinha, do barzinho. Tem gente que quer seguir Jesus, mas quer ficar trocando de mulher toda hora. Tem gente que quer seguir Jesus, mas quer ficar fazendo aposta no tigrinho. Tem gente que quer seguir Jesus e quer usar mini saia. Vocês gostam, né, gente? Vocês ficam quietinhos a pregação inteira. Quando eu começo a falar essas coisas, repita assim comigo: o pastor está pregando, é para mim mesmo. Não é para o outro não, tá, irmão? É para você. O que Jesus está nos ensinando isso é que cruz é morrer. Morrer para esse mundo, morrer para o pecado, morrer para os desejos e apetites do seu coração. Qual foi a última vez que você fez um jejum para matar a sua carne, irmão? Qual foi a última vez que você estava diante de uma tentação e você falou assim, não vou ceder à tentação, eu vou fugir da tentação. Morrer, como Jesus está nos ensinando, é quando você tem uma oportunidade milionária, de ficar milionário, mas você vai precisar talvez mentir. É quando você está diante de uma oportunidade de emprego, e talvez você vai precisar mentir o seu endereço. Qual que é o problema? Jesus está dizendo assim, ó, enquanto você não morrer para as coisas dessa terra, você não vai poder viver para as coisas da eternidade. Você não pode me seguir. O preço é muito alto. Nós precisamos nos considerar morto para o pecado. É olhar todos os dias, todas as manhãs e dizer, Rafael, seu velho homem está morto, não se esqueça. Ficou para trás. E aí Jesus continua no texto dizendo no versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que o virem zombarão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O que Jesus está nos ensinando também é, calcule o preço de seguir Jesus. Calcule o preço de estar perto de Jesus. Calcula. Tem gente que só vai, igual na vida financeira real, só vai, irmão. Só vai. Cartão de crédito, vai dar um jeito, dá calote no banco, não sei. Tem gente que não calculou ainda o preço de seguir Jesus. E aí Jesus está dizendo isso, ó, calcula, antes de começar a construir a torre. Calcula.
É óbvio, Jesus não está falando de uma construção material. Por mais que isso também serve de exemplo para mim e para você, quando a gente for fazer algo físico, terreno. Calcula antes, irmão. É igual a gente calculou lá no Novo Espaço, já dobrou. Só Deus na causa, irmão. Sabe que Jesus está falando assim, ó, calcula, porque você vai calcular. Quem é que já fez reforma em casa ou construiu uma casa? Você calcula tudo bonitinho, não, vou gastar 50. Gasta 150. Jesus está dizendo assim, ó, calcula o preço de me seguir. Porque você vai calcular. E aí depois você vai ver que custa muito mais do que aquilo que você calculou. É isso que Jesus está dizendo. Antes de começar, calcule. Sabe as letrinhas do contrato que eu falei que eu ia ler? Uma dessas é essa. Talvez o dia de aceitar Jesus, você foi na emoção. Você estava desesperado, estava cheio de problema, seu casamento por um fio, sua casa estava bagunçada. Aí você veio num culto, eu quero. Aí você levantou a mão, eu quero esse Jesus. Aí depois você começou a descobrir que o preço é alto. Aí você desiste, você não vem mais. Por isso que Jesus está falando, calcula antes. Calcula antes porque o preço é alto. Jesus está basicamente dizendo, quer ser meu discípulo, quer me seguir? Então senta e bota na ponta do lápis, quanto é que custa? Você precisa ter noção quanto custa caminhar. Você precisa ter noção quanto custa dizer por aí que você é crente. Você precisa ter noção quanto custa usar a faixinha de 100% Jesus na testa. Você precisa ter noção. Jesus está falando assim, ó, calcula. Calcula porque o preço é alto. Calcula porque se você achar que não dá conta de ir até o fim, então nem começa. Pastor, você está me mandando embora da igreja? Não. Eu estou mandando você calcular, para você ter noção o quanto custa seguir Jesus. Porque o evangelho no Brasil só cresce, irmão. São milhões de cristãos no Brasil, evangélicos no Brasil. Mas a corrupção também só cresce. Os assassinatos só crescem. As coisas ruins só crescem também. Alguma coisa está errada. Daqui a pouco nós seremos maioria no Brasil. Sabe o que é isso? As pessoas não estão calculando quanto custa caminhar com Cristo. Elas não calculam quanto vai custar da sua própria vida. Isso não significa que Ele não quer as pessoas. Não, pelo contrário, Jesus deixou claro para nós na parábola que nós lemos domingo passado, que tem lugar na mesa para todo mundo. Mas Ele está dizendo assim, mas calcula. Você vai em restaurante sem calcular o preço antes, irmão? Não faz isso não, que você passa vergonha. Ninguém senta para comer numa mesa sem saber quanto vai pagar por aquele prato. A não ser que você está no nível assim, de milionário, sei lá, né? Amém. Mas ninguém faz isso. E aí Jesus está dizendo assim, ó, então, você pode sentar na mesa, mas antes de sentar na mesa, calcula quanto vai custar para você. Posso ouvir um amém? É isso que Jesus está nos ensinando. Jesus está dizendo, tem lugar para você na mesa, mas calcule antes. Ele está dizendo, significa que os padrões, os princípios estabelecidos são inegociáveis. O Evangelho não se ajusta a mim e a você, querido. É nós que nos ajustamos ao Evangelho. É nós que precisamos nos ajustar à vontade do Pai. Essa semana eu vi uma postagem interessante do pastor Teófilo Hayashi. Ele falou assim que as igrejas estão virando fast food, né? Se passar de 1h30 de culto, os irmãos já começam a reclamar. Se chegar 2 horas, os irmãos já estão assim, cuspindo fogo. Se chegar em 2h15, irmão do céu, os irmãos já começam a pesquisar outra igreja, porque naquela lá eu não volto mais. Ele começou a dizer o problema de cultos rápidos, aonde a gente não gosta de sentar para ouvir a palavra durante muito tempo, no máximo é 30, 40 minutos. Pastor que prega 1 hora, eu estou fora. Ele começou a falar do problema desse fast food na igreja. Então ele falou assim, ó, a igreja não pode virar um fast food espiritual. Nada contra os cultos curtos, mas se o Espírito Santo precisa correr
para caber na sua agenda, tem algo muito errado com o seu cristianismo. Ali continua dizendo assim, ó, igreja não é lugar para entreter crentes entediados. É lugar de arrependimento, quebrantamento, transformação e encontro com a glória de Deus. E para se encontrar com a glória de Deus, irmão, não adianta você vir com o horário cravado, achando que Deus vai descer no meu tempo, para a gente se encontrar com a glória dele. Ele continua dizendo assim, ó, você vai à igreja para agradar a Deus ou para ser agradado? Você quer palavra rápida, louvor do seu gosto e pastor que diga o que você já pensa? Então você não está indo ao culto para cultuar a Deus, você está indo para cultuar a si mesmo. Ele continua dizendo assim, ó, a presença de Deus custa caro. Eu falei, nossa, certinho com o que a gente está falando. A presença de Deus custa caro. A presença de Deus custa tempo. A presença de Deus custa conforto. A presença de Deus custa a sua vontade. Custa muito caro para estar na presença de Deus. E ele continua dizendo, se Cristo não for suficiente para você, nada será. Se no domingo você quer um lugar para ser agradado, vai ao shopping, não vai à igreja. Se quiser um lugar para se render e reconhecer que precisa de Jesus e pagar o preço de seguir a Jesus, então corre para uma igreja. Queridos, precisamos calcular o preço de seguir a Jesus. Viver com Jesus exige esforço. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas na hora da adoração aqui na igreja entediadas. Talvez você não vai voltar mais aqui, mas eu preciso alinhar isso com você. A gente calcula mais ou menos 30 minutos de adoração, né, Kleber? Eu fico triste quando eu olho para alguém e essa pessoa está entediada. Pastor, mas você não sabe o que ela está passando? É verdade, eu não sei o que ela está passando, mas no mínimo, sabe o que essa pessoa tinha que ter? Reverência. No momento da adoração, abrir a boca e adorar Jesus. É o mínimo. Porque quando a gente vai no estádio de futebol, porque eu vou, gente. A gente grita, eu chego em casa, eu não consigo nem falar com a Bruna, que eu estou rouco. E o Arthur junto. Mas a gente vai para a casa do Senhor, adorar o Senhor, e a gente nem sequer abre a boca. A gente começa a olhar no relógio. Mas, meu Deus do céu, o Kleber vai cantar mais uma, eu pensei que era a última. Sabe, eu fico incomodado com gente que está na hora da palavra, sentado ouvindo a palavra, e já começa assim, nossa, será que ele vai acabar? Ai, eu preciso fazer almoço, eu preciso a lasanha, que não sei o que, o macarrão, o pessoal está me esperando. Ei, deixa eu falar para você. Caminhar com Cristo custa algo. Algo muito caro. Caminhar com Cristo exige tempo, esforço. A própria palavra de Deus diz que o reino é tomado à força. Ele não está falando de uma força física, é óbvio. Ele não está falando sobre violência. O texto diz que é algo que precisa ter esforço, precisa pagar um preço. Precisa pagar um preço de todos os dias na sua vida, se abrir a Bíblia na sua casa e ter tempo com Jesus. É por isso que Jesus está falando, ó, calcula dizer sim para Jesus, porque vai te custar caro. É igual esses dois homens que estão aqui, ó, vou dar eles como exemplo. Estão sentados juntos hoje. Está aqui, ó, pastor Marcos Coach, pastor Israel é meu pai. Um dia esses dois homens disseram sim para Jesus. Tem mais de 40 anos de ministério os dois, somando os dois há 80 anos. Um dia disseram sim para Jesus. Eu sei o que esses dois homens pagaram aqui na vida. Estão pagando o preço aqui na vida, por amor ao Evangelho. Me dê liberdade. Pagaram para comunicar o Evangelho, amar pessoas, seguir a Cristo. E isso custou muito caro na vida deles. Custou tempo de sono, custou dinheiro, custou muitas vezes tempo com a família, porque isso nos custa. Mas eles estão pagando o preço. Até o último dia de vida deles, eles têm um compromisso com o Senhor de pagar o preço, custe o que for,
eu vou pregar o evangelho, eu vou amar pessoas, eu vou servir a Cristo, não importa onde, não importa o lugar, não importa a hora, eu vou continuar pagando um preço. Uma salva de palmas para esses dois homens de Deus. Custa caro, irmão. Homens que decidiram se render a Jesus e dizer sim a Jesus. Eu me lembro, pastor Renan, cadê o pastor Renan? Está aqui. Eu me lembro quando ele não era nada, irmão, não era ninguém. Ainda continua não sendo ninguém. Eu lembro, pastor Renan, eu voltei dos Estados Unidos, a gente veio para assumir a igreja. Irmão, quanto esse cara doou aqui nessa igreja o seu tempo, o seu tesouro não dá nem tanto, porque, né, não tem. Mas eu me lembro, sabe quem que era o responsável pela faxina da igreja? Eu e ele, ficamos um tempão fazendo faxina aqui na igreja, aqui, ó. Arrumava as cadeiras e tal, um tempão. Pagou o preço. Aí hoje as pessoas olham, nossa, que homem de Deus, o homem sobe lá e tal, o pastor sai, é ele que fica no lugar e tal. Nossa, o cara está voando. Mas ninguém viu o preço que paga. Não, é o queridinho do pastor, pastor Renan. Vigia, crente. Não, o pastor Renan é o queridinho do pastor, pode ver que está junto. Está junto, porque pagou um preço alto. E paga até hoje. E aí Jesus está nos ensinando, senta e calcula quanto é para andar comigo. Pra você não ser pego de surpresa, pra você não desistir da fé. Porque eu não sabia que era tudo isso. Eu estou informando para você hoje quanto custa caminhar com Jesus. Senta e calcula. E para finalizar, no versículo 33. Jesus diz assim, ó, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo, diga comigo, tudo. Não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo, não pode me seguir. Nós chegamos à conclusão então, põe aqui para mim no telão. Próximo. Que seguir Jesus não vai te custar caro. Seguir Jesus vai te custar tudo. Vou perguntar de novo, vai te custar tudo. Seguir Jesus vai te custar tudo. 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 Seguir Jesus vai custar tudo. No Evangelho de João, você não precisa abrir, eu só vou citar. Jesus mais uma vez está diante da multidão. E Jesus mais uma vez está dizendo assim, ó, se não pagar o preço, não pode ser meu discípulo. E aí o texto diz que os discípulos começavam a falar assim, Jesus, se você não tomar cuidado, a multidão vai começar a ir embora, porque dura esse discurso, Jesus. O texto diz isso, você abre na sua casa depois, João 6, versículo 60. Jesus, dura esse discurso, ninguém suporta esse discurso. Para caminhar com você, esse negócio que custa caro. Aí o texto diz que Jesus continua pregando, e aos poucos as multidões iam indo embora, porque não suportava ouvir aquilo, que para seguir Jesus custa caro. E aí os discípulos estão inconformados, eles estão indo embora. Sabe o que Jesus fala para os discípulos? Jesus fala assim, ó, vocês também não querem ir embora? Na tentativa dos discípulos, ó, Jesus, pega um pouco mais leve, porque tem gente lá de todo jeito, tem gente que chega, primeira vez na igreja, pega leve. O cara está cheio de dificuldade, o cara está tentando ser crente, você vai dar uma palavra dessa, que o negócio é punk, que seguir Jesus não é para qualquer um. Eu vou pregar isso, porque Jesus pregava. E aí os discípulos assim, não, mas Jesus, o povo vai começar a desistir, lá está um gente indo embora. Jesus olha para você, ó, vocês não querem aproveitar e ir embora também? Aí Pedro olha para Jesus e fala para Jesus, aonde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe o que Pedro fala para Jesus? Jesus, eu entendi
te seguir não custa algo, que te seguir não custa caro, Jesus. Jesus, te seguir custa tudo. E aí Pedro fala assim: Jesus, eu deixei tudo por você, eu abri mão de tudo por você, Jesus. Eu não tenho para onde ir, eu abandonei meu barco, eu queimei minhas carroças, eu abri mão da minha vida, eu me despedi dos meus pais, só para te seguir, Jesus. E aí você já sabe qual é o final de Pedro. Pedro crucificado e disse: me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como ele. E o final de Pedro foi esse: pendurado numa cruz com a cabeça para baixo. Para onde eu irei? Para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Querido, seguir Jesus não custa caro, seguir Jesus custa tudo. Custa tudo, custa tudo, custa o seu tempo, custa o seu dinheiro, custa tudo, custa o seu coração, custa a sua casa, custa a sua família. Por isso Jesus está aqui nessa manhã, Ele está dizendo para você: eu amo você, eu tenho um propósito para a sua vida, mas para você viver os planos que eu tenho para você viver tudo que eu tenho para você, você precisa calcular quanto é me seguir. E para seguir Jesus não custa caro, custa tudo. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Eu não sei você, mas o dia que eu estiver diante de Jesus, na eternidade, o meu sonho é quando Jesus olhar para mim e dizer: seja bem-vindo. Você pagou o preço, você foi até o fim, você abriu mão da sua vida de pecado, você disse não ao pecado, você morreu para suas próprias vontades, para viver a minha vontade. Seja bem-vindo, filho amado. Feche os seus olhos.